Então, pessoal, comprei esse cooler aqui, bem baratinho, acho que em custo aí na internet, na Kabum, nessas lojas assim, Terabyte, bichão em torno de 20 a 30 reais. Será que ele é feito para AMD, né? Será que ele segura aí a temperatura desses processadores da AMD, por exemplo, um Athlon? Vamos testar aqui, fiquei curioso. Ele é tão barato, comprei já para colocar no Athlon, né? Mas obviamente o Athlon é um processador bem frio. No caso que eu vou testar no 200GE, e é um processadorzinho com TDP aí de 35 watts, parece, se não me engano. Então ele vem aí com uma pastinha térmica até, nem tinha visto, ficou meio por baixo ali, bem pouquinho, não sei se é suficiente. Um metalzinho bem chinfrim, não sei se é barulhento, o que nós vamos testar agora. Vou colocar aqui rapidamente no... tirar o outro cooler aqui do setup e vou fazer o teste aí do equipamento. Com esse cooler, vamos ver se ele tem uma eficiência interessante, pelo menos para o Athlon aí. Então, pessoal, está instalado e ligado já. E beleza, o único problema é que a minha placa-mãe, ela só tem o controle do fan aqui do CPU pelo PWM. O que é o PWM? É um sistema no qual você precisa ter o fan precisa ter aquele quarto pininho, aquele quarto cabo, aquele conector com 4 cabinhos, né? Pode ver que aqui até fica sobrando um pininho ali. Então esse aqui ele não funciona por meio de PWM, o controle da velocidade do fan é apenas por voltagem. Então ele fica mais lento com a voltagem mais lenta, mais fraca. Quando a voltagem aumenta, ele aumenta a rotação. Então essa placa-mãe não tem controle por voltagem, é apenas pelo PWM, como esse fan aqui. Esse cooler vem com esse fanzinho que não tem o quarto cabinho, que seria do PWM. Então ele vai ficar rodando aí sempre nessa velocidade máxima. Isso é ruim, eu não gosto porque fica barulho mais alto, né? Fica um ruidinho. Ele tem um ruído, obviamente, mais alto, porque está rodando no máximo aqui, nesse caso. Mas aqui na minha placa-mãe, que é a Asus Prime A320, não tem como eu regular aqui a velocidade dele, se não for pelo PWM. Então, se fosse o caso de você aqui ter o quarto cabinho, poderia deixar ele mais lento, né? Deixar aquele modo silencioso e tal. Posso até tentar aqui, mas não vai adiantar de nada. Vou dar um save aqui, não vai adiantar de nada, ele não muda a velocidade dele. Justamente porque essa placa-mãe não controla pela voltagem, apenas pelo PWM, como eu expliquei. Mas enfim, vou rodar em um teste no AIDA, de estresse, só pra gente ver a temperatura dele depois de um tempo. Então, como vocês podem ver aí, 44 minutos e não saiu aí do pico máximo de 36 graus, 36,1. Claro que a rotação está no máximo, mas bem tranquilo, tá? Então, nesse teste de FPU mais pesado aí, é 100% do processador, então bem tranquilo aí para o Athlon 200GE. Tá? Só para mostrar para vocês o processador, né? Que eu não mostrei com detalhes aí, talvez. Vou ver aqui só para mostrar. O Athlon 200GE ele tem um clock aí fixo de 3.2 GHz. Como vocês podem ver aí, é o Athlon 200GE, aquele que tem a Vega 3 integrada. Ele é um 2/2. Não, 2/4 inclusive. É um 2/4 aqui, ó. Beleza? 2 núcleos, 4 threads. Ficaria aí. Então, para esse setup seria interessante. Seria interessante se essa placa-mãe tivesse o controlador por voltagem para a gente poder. Para esse fan não ficar rodando toda hora na máxima, né? Ele rodaria mais lento quando tivesse menos uso. Enfim. Voltei aqui novamente, pessoal, para não ficar incompleto o teste, coloquei agora um Ryzen 5. Porém, é um Ryzen 5 2400G, não é dos mais quentes.
e coloquei em outra placa-mãe. Essa é a placa-mãe que eu estava testando antes. Agora eu coloquei o Ryzen 5 aqui, que é o meu computador, que eu tenho aqui, o outro computador aqui, do meu uso. Ele é 65 watts, então ele tem um TDP mais alto que o Athlon, né? E obviamente esquenta mais. Mas eu coloquei na outra placa-mãe especialmente pelo seguinte, porque nessa placa-mãe é também uma A320, só que esse modelinho aqui é da Gigabyte, como vocês podem estar conferindo aí, A320M. E ela tem essa opção aqui na BIOS de voltagem, né, de controle aqui de CPU Fan Control Mode pela voltagem. Então o que, que muda? Agora ela roda devagarinho, gente. Ó. Quando não está esquentando, quando não está muito quente, ela roda bem devagarinho. E consequentemente fica bem mais silencioso, beleza? Então aqui tem mais configuração. Eu deixei no modo silencioso, tá? E enfim, né? Ele vai rodar mais devagar. A curva, né, de velocidade dele vai ser mais lenta, mas no final das contas ele vai, quando ele estiver exigindo mais, ele vai rodar no máximo de qualquer forma. Mas vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos entrar no sistema e rodar o teste de estresse também no Ryzen 5 2400G para ver se esse fã de 20 pila consegue segurar ele, beleza? Então, pessoal, aqui eu estou testando com o OCCT, outro programinha de estresse aí. Eu estou rodando um estresse máximo aqui de CPU, modo extremo. E em 1 minuto já, aqui no HW Monitor a gente pode verificar aí que já está 80 graus, então já está bem complicado. E a rotação dele já está aí nos 2200, quase aí no limite. Vocês podem ver aí. Realmente, para esse processador, né, um Ryzen 5 já não serve. E olha que esse Ryzen 5 aí não é dos mais quentes ainda, né? Mas aí, realmente, para esse Ryzen 5 aí, olha, em questão de 1 minuto aí já está quase throttlando aí. Dando throttling máximo. Eu não sei qual que é o throttling desse, eu acredito que seja uma temperatura até alta. Mas aqui eu não tô com a IDA, né? Porque o meu IDA aqui desse meu sistema já expirou. Mas enfim, vocês podem ver aí, realmente não serve para um Ryzen 5. Eu acredito que nenhum Ryzen 3 talvez já complique. A princípio o TDP do Ryzen 3 2200, por exemplo, é o mesmo desse Ryzen 5. Talvez seja um pouco mais frio, mas já não é legal. Já extrapolou ali 80 graus, já não fica numa área segura, né? Eu vou dar um stop aqui, em 2 minutos de teste, ó. E vocês vão perceber que, mesmo no ocioso, a temperatura dele vai ficar na faixa dos 40. Óbvio que eu deixei no modo silencioso, né? Então daí no modo silencioso ele vai rodar menos ali. Outra coisa, eu coloquei pasta térmica cinza, como eu não sei se eu já falei isso. Então eu não coloquei aquela mesma pasta ruinzinha branca que veio junto com ele, eu coloquei outra pasta melhor. Então, perceba que agora já baixou a rotação lá. Tá bem lento agora, bem mais lento. E a temperatura aí na faixa dos 40 graus, beleza? Então ele, no ocioso ele fica aí nessa faixa, beleza? E a rotação diminuiu bastante porque está no modo silencioso, então ele dá prioridade ao a ficar silencioso. Enfim, nessa placa-mãe eu consigo controlar isso. Por ter essa questão ali do controle do fan por voltagem. Eu vou abrir aqui só o CPU para vocês poderem ver a questão do meu processador mais uma vez, como eu havia falado. Que é o Ryzen 5 2400G. Beleza? Então tá aí, ó, 2400G. Ele é um 4/8, um processadorzinho mais quente. Então, realmente fica bem complicado nessa situação. Então é basicamente isso aí, pessoal. Fiz o teste aí, era esse o intuito. A consideração final é o fato de que realmente ele vai servir bem para um Athlon aí, né? Um processador aí de até 35 watts TDP, alguma coisa assim mais básica. Talvez até um Ryzen 3, mas eu já não recomendaria arriscar, beleza? Eu fiz o teste no Ryzen 5 ali, em questão de 1 minuto e pouquinho ali, já estava a 80 graus. Isso que, como vocês podem ver aqui, ó, ficou até a marquinha, pastinha cinza, né? Pastinha térmica cinza, mas não vogou nada, não teve um bom desempenho não. Então esse daí é o Deep Cool,
Um modelinho super barato, a M209. Se você for precisar comprar um Athlon aí, um kitzinho bem básico, bem em conta, ele vai dar conta tranquilamente. Mas lembrando que ele não tem o controle de voltagem do fan por voltagem, não tem controle do fan por voltagem, então ele tem só 3 pinos. Então se tua placa-mãe não tiver o controle por voltagem, ele vai rodar sempre no máximo, ele vai ser um pouquinho mais barulhento. Mas se a tua placa-mãe tiver, como eu fiz ali no segundo teste, aí ele vai rodar conforme a necessidade, beleza? Só para vocês terem uma ideia aí do funcionamento. Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal aí se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E é isso aí. Até a próxima.